A importância do centro urbano. O centro principal é o elemento mais importante da estrutura urbana. Ele existe em todos os tamanhos e de qualquer momento histórico. Existe o centro e o não centro. Eles são criados juntos em um único processo e um não existe sem o outro. O centro de uma cidade se constitui somente e se a cidade se constituir. Tudo que está no centro atende melhor o conjunto da cidade no todo e vice-versa. É onde se localizam os equipamentos mais importantes da cidade e é o lugar mais acessível ao conjunto de uma metrópole. Existe um outro ponto que apenas os mais ricos, ao utilizarem seus veículos, é mais acessível do que o centro tradicional. O sistema viário e o sistema de transporte na região dos mais ricos são melhores do que no restante da cidade por conta da atuação que o poder político faz. Os centros urbanos têm como característica serem os locais de acessibilidade máxima para a maioria da cidade e esta possui instituições de interesse coletivo que por isso tornam-se centro. O centro urbano, concebido por seu limite geográfico, é o principal motivo pelo qual considera esse centro tradicional de uma metrópole como seu centro principal. As estruturas, por si só, não são suficientes para constituir um centro, por mais monumentais que sejam e por maior que seja sua carga simbólica. Como, por exemplo, as pirâmides. Elas estavam isoladas da vida coletiva e do dia a dia dos homens, ou seja, não exigiam deles deslocamentos sistemáticos para o mesmo local. Sua monumentalidade não lhes conferia essa importância social. Nascem, portanto, com os deslocamentos sistemáticos, as estruturas que abrigam as grandes instituições sociais associadas à organização da cidade, ou seja, a vida econômica, como os mercados, a vida política, como os palácios e as grandes praças, e a vida religiosa, como os templos. O centro da cidade capitalista. Os centros das cidades foram constituídos pela aglomeração de instituições de comando das sociedades, ou seja, por instituições comandadas pelas elites dessas sociedades, econômicas, religiosas, militares e políticas. A cidade capitalista começa a surgir no século XVIII e marca o início do progressivo domínio do capitalismo sobre os espaços urbanos. O centro da cidade, tipicamente capitalista, se desenvolve em meados do século XIX. Começa a se destacar a propriedade e o uso privado do solo. Também começam a serem substituídas as monumentalidades e a simbologia pela funcionalidade. Será a primeira da história cujo centro não exaltará nem Deus nem o Estado. Os centros das cidades não se caracterizarão mais por espaços e edifícios monumentais produzidos pelo Estado, mas sim por um sistema viário uniforme e pelo intenso uso do solo por parte das atividades provadas de comércio e de serviços, e crescerão e dominarão os centros. Nessa cidade, a produção direta do espaço urbano, o sistema viário principal ou não, as áreas verdes, os arruamentos e loteamentos e as edificações é obra da iniciativa privada e do livre mercado. A qualidade urbanística e arquitetônica do seu espaço será em grande parte função da força e da competência com qual o Estado controlará a iniciativa privada. Tal como as vias, os parques e as praças não são mais associados à monumentalidade dos palácios, são funcionais. E as áreas verdes passam a ter caráter utilitário de lazer e recreação, não mais o caráter estético e muito menos o caráter original de reservas privadas. O sistema viário passa a adquirir caráter utilitário de servir ao tráfego, como os bondes, depois os ônibus e os automóveis. Com isso, resultou em espaço urbano caótico, medíocre e funcionalmente inadequado. Essa mediocridade contribuiu, inclusive, para que o espaço venha a ter enorme dificuldade para suportar a carga de veículos e pessoas. A arquitetura e a materialização das instituições. Na cidade capitalista, são apenas as instituições do poder político materializadas nos edifícios dos poderes executivo e legislativo. Esses espaços e edifícios mantiveram alguma identidade com os centros de algumas metrópoles latino-americanas, inclusive por seu poder simbólico, e contribuíram para manter a vitalidade desses centros.
As forças do mercado e a aglomeração dos estabelecimentos de comércio e serviços representam um domínio econômico nos centros das cidades capitalistas. Essas forças de mercado, dos poderes políticos e econômicos, a desigualdade característica da nossa sociedade e sua manifestação urbano-espacial, que é a segregação, provocarão um espaço urbano desequilibrado, que terá como uma de suas manifestações a chamada decadência do centro. Em Buenos Aires, a perspectiva que enaltece o poder político é a Avenida de Maio, que liga a sede do Executivo, que é a Casa Rosada, numa extremidade, ao monumental edifício do Senado argentino na outra, cada um implantado em frente a amplas praças. Não tinha nada parecido nas metrópoles brasileiras, que eram grandes no século XIX, como as cidades do Rio de Janeiro e Salvador, e nas que se expandiram no século XX, como São Paulo e Belo Horizonte. No século XVI, Portugal já iniciava um processo de decadência econômica, processo esse que viria a ser acentuado nos séculos seguintes. Um dos exemplos dessa decadência foi a dificuldade que Portugal teve para colonizar o Brasil, apenas de ter conseguido manter, a duras penas, a unidade da colônia. A qualidade urbanística das cidades produzidas no Brasil pelo decadente Império Português foi bem inferior àquelas produzidas pela Espanha em suas colônias. O contraste entre a riqueza da Espanha e a pobreza de Portugal inevitavelmente refletiu-se em suas colônias e em suas cidades. Como, por exemplo, as cidades de Salvador e a cidade do México. Ambas foram construídas na mesma época para serem capitais do Brasil e do México, respectivamente. Salvador era uma pobreza franciscana se comparada com a grandiosidade da cidade do México. O Brasil jamais teve grandes palácios ou catedrais, muito menos associados a grandes espaços públicos. A Igreja da Bahia e de Ouro Preto, por exemplo, já começaram a ser ricas na decoração, mas não na arquitetura e muito menos no urbanismo. Só no Rio de Janeiro, no século XVIII, surge um único exemplo brasileiro que pode ser assemelhado a uma plaza maior, a atual Praça de 15 de Novembro, onde foi construído o Paço dos Vice-Reis. Os portugueses e, por herança, os brasileiros, nunca construíram palácios nas principais metrópoles do Brasil. Os imperadores, presidentes e até os governadores brasileiros tinham como prática comprar palacetes de ricaços da época para transformá-los em residências governamentais ou prédios públicos. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, foram comprados o Palácio do Catete e Itamaraty e o de Laranjeiras.